Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta terça-feira, 22 de abril. Nos estúdios, Silvonei José e Andressa Collet, com assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Andressa. Bom dia, Silvonei. Bom dia a todos que nos acompanham por agora. Pois é, hoje nós vamos falar do que está ocorrendo aqui no Vaticano, começando naturalmente com as exéquias do Papa Francisco, que será no sábado, né, na Praça São Pedro. A gente começa por aqui e a gente volta. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano anunciou os detalhes das exéquias do Papa Francisco. A cerimônia segue as indicações estabelecidas no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários de um pontífice romano. Na quarta-feira, 23 de abril, às 9 horas locais, o corpo do Papa Francisco será trasladado da capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro. A condução da urna será precedida por um momento de oração, presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Igreja Romana. A procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Mártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a Praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela Porta Central. Diante do altar da confissão, o cardeal camerlengo conduzirá a liturgia da palavra, após a qual será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco. No sábado, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, hora local, 5 da manhã, hora de Brasília, será celebrada a Missa das Exéquias, que marca o primeiro dia do Novendiale, o novenário, os 9 dias de luto e orações em honra ao pontífice falecido. A celebração ocorrerá no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Ao final da celebração eucarística, ocorrerão os ritos da Ultima Commendatio e da Valedictio, despedidas solenes que marcam o encerramento das exéquias. Em seguida, o caixão do Papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro e, de lá, transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento. Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. Portanto, Andressa, as exéquias nós teremos no sábado de manhã, amanhã é quarta-feira. O corpo do Santo Padre será trasladado então até a Basílica de São Pedro. Nós estaremos transmitindo, né, a partir das 4 da manhã, horário do Brasil. E importante também, essa transmissão acontece nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube e no nosso site, obviamente, pelo vaticanews.va, Silvonei. A pergunta agora para a Andressa, que já circulou aqui pela Via da Conciliação com tantos peregrinos. E não sei se você teve a impressão, mas eu tive, de um silêncio. Em geral, aqui a gente é muito rumoroso perto do Vaticano. Ontem a gente viu um silêncio realmente de dor, de tristeza, mas misturado com um pouco de alegria. É um silêncio sereno, poderíamos dizer, porque parece que todos nós estávamos esperando que esse momento chegasse
mas não tão rápido, né? Então, ontem o que percebeu-se é que aquele afago acabou vindo no domingo com a mensagem e a presença do Papa Francisco, que acabou sendo uma espécie de despedida. Então, é um silêncio confortante, justamente um conforto que veio do próprio Papa Francisco, que deu no domingo de Páscoa, né, Silvânia? E aquele caminhar com o Papa móvel por entre os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, realmente foi um abraço de despedida. Talvez inconscientemente pelo Papa, porque a gente percebia que ele estava muito distante, né? Mas como foi importante esse contato diretamente com aquele que seguiu todo o seu magistério. Então, realmente foi uma despedida que vai ficar marcada nas nossas vidas. E nós tivemos na noite de ontem o rito de constatação da morte e deposição do corpo no caixão e também a publicação do testamento do Santo Padre. O rito de constatação da morte e a deposição do corpo do Papa Francisco no caixão ocorreu na noite desta segunda-feira, às 20 horas locais, na capela do andar térreo da Casa Santa Marta. Foi realizada a leitura do atestado de óbito. O ato foi validado pelo cardeal Farrell Camerlengo. A celebração durou pouco menos de 1 hora. Foram colocados os selos no apartamento pontifício do 3º andar do Palácio Apostólico. E ainda, na noite de ontem, no apartamento do 2º andar da Casa Santa Marta. A partir da noite de ontem, os colaboradores têm acesso para uma última saudação ao pontífice. Na manhã desta terça-feira, realizada a primeira congregação geral dos cardeais. O testamento do Santo Padre Francisco. Escreveu o Papa. Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena, e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo, continua o testamento do Papa Francisco, que a minha última viagem terrena se conclua precisamente nesse antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani, e a Capela Sforza, desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscos. As despesas para a preparação da minha sepultura, continua o Papa Francisco, serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. E o Papa conclui: que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida, eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022.
Recordamos mais uma vez as causas, então, da morte do Papa Francisco, ocorrida na manhã de ontem, 7h35, no seu apartamento, na Casa Santa Marta, derrame cerebral, coma e parada cardiorrespiratória irreversível. Chama atenção o testamento do Papa, né? Preocupado de não deixar dívidas, vamos dizer assim também. É aquele sentido que cada um de nós tem de não incomodar o outro, né? Tá deixando tudo preparado para que realmente nem mesmo a igreja gastasse com a sua despedida. E ele diz, né, sobre essa questão da morte que foi constatado, e próprio testamento que nos fala que o sofrimento que esteve presente nessa última parte ofereça ao Senhor pela paz no mundo. Achei tão forte isso, né, Silvonei? E recordamos, ele fez isso em 2022, né? Junho de 2022. É claro, a gente ouve também os nossos pastores para recordar a figura do nosso Papa Francisco. Ouvimos Dom Jaime Spengler, que é o arcebispo de Porto Alegre, presidente do CELAM e da CNBB. Muitos perguntam qual seria o legado do Papa Francisco. Eu gostaria, talvez, de poder sintetizar este legado perpassando os vários documentos que foram lançados ao longo deste pontificado, começando pelo documento intitulado Alegria do Evangelho. Depois tivemos a alegria do amor, a alegria da verdade, o convite a exultar e alegrar-se, o texto sobre a santidade, ou seja, uma orientação para todos aqueles que se sabem seguidores e seguidoras de Jesus. Mas não podemos esquecer o clamor, o grito dirigido a todos os jovens quando ele dizia: Cristo vive, Cristo vive. E esta verdade que nós somos convidados a anunciar e a testemunhar. Nós também temos os documentos paradigmáticos em relação ao cuidado para com a casa comum e o meio ambiente, a começar pelo documento conclusivo do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, mas depois tivemos o documento intitulado Laudato Si, que este ano completa 10 anos de publicação, e um pouco mais tarde o outro texto denominado Laudato Deum, Louvado Sejas, um convite ao louvor pela obra da criação. E por que tudo isto? Porque alguém nos amou. Dilexit nos. O documento, eu diria assim, lançado no final de outubro do ano passado, quase como um coroamento deste ministério desenvolvido ao longo dos anos, mas que já estava presente também no início. Alguém nos amou e por isso não podemos não nos alegrar e louvar. Cento e 126 vezes. Tantas foram as ocasiões em que o Papa Francisco encontrou o olhar da Salus Populi Romani, o ícone da Virgem que há séculos vela por Roma, do coração da Basílica de Santa Maria Maior. Todas as viagens apostólicas, todas as esperanças e preocupações, as alegrias e tristezas, os sonhos e expectativas compartilhados pelo povo de Deus e pelo mundo inteiro. Tudo passou por ali. A partir do seu olhar, do seu ventre de mãe. A última visita foi há poucos dias, no limiar da Semana Santa. Mas, nessa noite de 21 de abril, no dia do seu retorno à casa do Pai, algo muda. A distância desaparece. O Papa não está mais aos pés da Virgem. O seu ícone está ao lado. Um passo mais perto do céu. No entanto, nem um centímetro mais longe do seu povo. A ocasião é a recitação do Santo Rosário, os mistérios gozosos conduzida pelo cardeal Stanislau Rilko, arcipreste da Basílica e presidente emérito do Pontifício Conselho para os Leigos. Às 21 horas desta segunda-feira, começou a oração do Rosário. As luzes de neon urbanas se misturaram com o brilho quente das velas colocadas aos pés
da fotografia sorridente de Francisco. As vozes se abaixaram, as buzinas dos carros pareciam abafadas. Roma, por um momento, prendeu respiração. Estamos aqui reunidos aos pés da Virgem Maria para rezar pelo nosso amado Santo Padre Francisco. Ontem mesmo nós ouvimos na bênção Urbi et Orbi e logo depois na Praça São Pedro para saudar os fiéis presentes. Começa o purpurado, ladeado pelo cardeal Rolandas Macricas, arcipreste coadjutor da Basílica Papal. Todos nós lamentamos e estamos entristecidos pela sua partida, mas temos a mesma certeza de que o Deus da vida irá escancarar para ele as portas da abençoada eternidade, continuou o cardeal Rilco, concluindo a introdução à oração com uma invocação. Ó Maria, consola o nosso choro, enxuga as nossas lágrimas, conforta a nossa dor. Acompanha, por favor, o nosso caminho para o encontro com o Senhor ressuscitado. O sagrado da Basílica de Santa Maria Maior não é suficiente para conter o afeto daqueles que vieram. A praça e até mesmo as ruas vizinhas estão cheias de fiéis que apertam os terços entre os dedos, enquanto são rezados os vários mistérios que contemplam a vida terrena de Jesus. Lágrimas escorrem por alguns rostos, mas sorrisos também florescem ao lado deles. São rostos que na tristeza encontram confiança, assim como nas palavras do cardeal Rilco, palavras de fé que sabem como manter a nostalgia e a esperança juntas. Continua a chegar de várias partes do mundo também informações, Andressa, da presença nos funerais do Papa Francisco no próximo sábado. Inclusive, as agências de notícias já falam da participação do presidente russo, Vladimir Putin, também do nosso presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com a primeira-dama. E eu gostaria de voltar um pouco sobre Dom Jaime, Silvonei, recordando que o Papa Francisco foi muito presente, né, com a comunidade dele, que é a comunidade gaúcha, e o Dom Jaime tem recordado isso no Rio Grande do Sul, como o Papa esteve presente num momento muito trágico que foi das enchentes, quando falou na ocasião de um Ângelus, repassando muito encorajamento às vítimas daquele momento trágico, quando também o Papa Francisco telefonou para Dom Jaime, e como os telefonemas eram constantes para várias pessoas que a gente até hoje pode nem saber, né? Mas de pessoas simples que o Papa pegava o telefone e ligava. Então, essa simplicidade dele nos deixa realmente um marco importante, né? Então, já me falando do telefonema do Santo Padre, quando ele conversava com a gente, no meu celular, respondeu, era o Papa Francisco. O olhar do Pai, né? E Dom Jaime também recordava todas as vezes que vinha a Roma, se encontrava com o Papa. Ele, inclusive, encontrou o Papa um pouco antes, né? Viu já a fragilidade do Papa. E o Papa perguntava como estava o Rio Grande do Sul. Importante a gente recordar disso. Não era só um momento. O Papa levava no coração. Sim. E nós ouvimos também o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade que recebeu a visita internacional do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Tudo aqui no Rio de Janeiro recorda tanto os locais como também o evento e também as autoridades com muito carinho da sua presença aqui entre nós. O Papa que trouxe à Igreja toda uma grande missão de lutar pela paz no mundo, no meio de tantas guerras, que é uma guerra mundial feita em pedaços. O Papa que trouxe a preocupação com o meio ambiente, essa nossa casa comum, com seus documentos, sua presença. O Papa do diálogo interreligioso, diálogo também ecumênico. O Papa com a preocupação dos pobres, Francisco, justamente, preocupação com os pobres, com os marginalizados, com os necessitados. O Papa do acolhimento, acolhendo a todos e a todas,
para que na igreja pudesse se acolher e a todos levar adiante a bela missão de evangelização. O Papa que soube consultar tanto os sínodos como também colégios de cardeais para ver as várias necessidades da igreja, e também aquele que mostrou essa proximidade do povo. Diz que assim também tem que ser a igreja e seus líderes, ter o cheiro de ovelhas. Por isso, nesse dia em que nós celebramos que seus olhos se abriram para a eternidade, nós pedimos que Ele do céu reze por nós e nos abençoe, como gostava sempre de fazer, cada vez que tínhamos um consistório, ou ainda quando nós íamos, algum dicastério, tínhamos um encontro, mandava suas bênçãos aqui para o Rio de Janeiro, e continue de lá do céu abençoando a nossa vida, e que repousando dos seus trabalhos, das suas doenças, possa rezar por todos nós. Estamos rezando pela sua recuperação de saúde, estamos felizes que já tinha voltado para Santa Marta, já depois do tempo de hospitalização, mas quis a providência de levá-lo nessa segunda-feira de Páscoa. Rezamos nessa intenção para que ele repouse dos seus trabalhos e reze por todos nós. Unidos a toda a igreja, nós rezamos nessa intenção. E o nosso colega Jackson Eppen foi pelas ruas de Roma, foi até a Praça de São Pedro e ouviu alguns brasileiros que se fazem presente em Roma. Meu nome é Felipe, eu sou de Curitiba, do Brasil, mas atualmente eu moro em São Paulo. O que me marcou do Papa Francisco ontem foi que eu consegui ver ele no último estágio, onde ele estava voltando ali para a Basílica, né? E eu consegui ver o rosto dele bem de perto, assim. E me impressionou muito que, assim, naquele momento que eu olhei para ele, assim, eu senti o peso da doença dele, do que ele estava passando ali naquele momento, assim. E me impressionou muito como ele estava fazendo um esforço muito grande para estar com os fiéis, assim. Então, nossa, foi algo muito marcante ter visto isso logo antes dele morrer, assim. Foi muito, muito marcante para mim. Meu nome também é Felipe, eu venho de Curitiba, vim passar a Semana Santa aqui em Roma. Eu acho que boa parte dos últimos tempos com algum esforço pessoal, fui me aproximando um pouco mais da figura do Papa, e o Papa Francisco foi bastante marcante para mim, porque foi a primeira figura com quem eu me identifiquei, assim, dentro da Igreja Católica. Eu venho de uma conversão recente, e especialmente na missa da vigília, quando a gente foi colocado num determinado lugar, eu tinha certeza que a gente não ia conseguir ver ele, e pouco tempo depois ele passou a poucos metros, assim, de nós, e foi bem impactante. Mas acho que o que vai ficar na minha memória para sempre, assim, foi a última bênção dele, né? Essa realmente, com aquele esforço na fala que ele teve, realmente me senti tocado por um pai, verdadeiramente, né? Então, hoje de manhã a gente recebeu a notícia, foi bem impactante, mas eu acredito que eu vou lembrar dele com aquele esforço, com aquele amor, e é assim que ele vai ficar para sempre tatuado na minha memória. Júlio Henrique, de São José dos Campos, missionário, pregador e músico. O Papa Francisco foi muito importante para a minha conversão na pandemia. Uma imagem que me marcou foi ele abençoando todos nós, toda a igreja e todo mundo aqui sozinho, e isso me tocou. E desde então foram 5 anos de pastoreio mesmo, então eu devo muito ao Papa Francisco, vou rezar pela alma dele e tenho a certeza de que a esperança da santidade, da Páscoa que Cristo ressuscitou e que nos ressuscitará junto dele, já ressuscitou nosso querido Santo Padre, já está na glória celeste, junto de Deus, junto dos santos e logo, logo erguido aos altares, se Deus quiser. Deus abençoe. A voz dos nossos jovens, Andressa. Eles que se despediram no domingo e, felizmente, nós poderemos fazer hoje, né, Silvonei? Durante todo o dia até a meia-noite, os colaboradores e funcionários do Vaticano vão poder então, fazer essa despedida na Casa Santa Marta, onde o Papa Francisco está sendo velado.
Última informação, cerca de 60 cardeais se reuniram nessa manhã para prestar juramento à Constituição Universe Dominici Gregis sobre a sé vacante e a eleição do pontífice. Foram escolhidas as datas da transladação e das exéquias, como nós falamos antes. No domingo, dia 27 de abril, a missa será presidida pelo cardeal Parolin, a segunda das novendiais. Amanhã à tarde haverá a segunda congregação geral. Sorteados os 3 cardeais da comissão que auxilia o Camerlengo, Parolin, Rilco e Baggio. São essas as informações, recordando também que a missa de domingo, na Praça São Pedro, será presidida, então, pelo secretário de Estado, cardeal Parolin, e será a segunda das novendiais. A missa ezequial, as missas novendiais serão celebradas todos os dias às 17 horas. Uma jornada que está só iniciando, senhor Silvonei. Está iniciando e a gente vai ter, como disse, um momento nosso para podermos visitar, então, e dar o nosso adeus a Papa Francisco, com o qual a gente conviveu nos últimos 12 anos. Uma despedida nada fácil, que começou já hoje de manhã com as imagens, do velório, que nos tocam bastante. Que Deus conduza da melhor forma nessas visitas e também o Papa Francisco na luz. Obrigado, Andrés. Um bom dia para você. Obrigada para todos nós, Silvonei. Alberto, também um bom dia para você. É claro, a gente volta amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano. Bom dia e até lá.